Eu saúdo, extremamente honrado, e creio que falo em nome de todos, a presença do nosso caríssimo presidente, Dr. Luigi Zoia, da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, e o Dr. Murray Stein, o futuro presidente a partir do Congresso de Cambridge. Eu queria expressar o profundo sentimento de honra e de felicidade por ver aqui pessoas do porte e da grandeza do Dr. Rafael Lopes Pedraza e do Dr. Riskes, duas grandes figuras do pensamento junguiano latino-americano, de contar aqui entre nós uma pessoa do porte da doutora Beverly Zabriskie, talvez a melhor analista junguiana de Nova York, de ver aqui amigos da Alemanha como Joanne Wieland ou Manfred Karp, que já tem uma alma brasileira, ou Suzanne Short, ou tantos outros amigos que vieram da Europa e dos Estados Unidos, meus caros colegas e amigos da América Latina e do Brasil. Quando eu era menino, eu vim para o Rio de Janeiro e eu me lembro do alto da Montanha do Corcovado, quando eu vi a vista da Baía de Guanabara. Eu tive uma sensação inesquecível e eu ouvi os adultos me dizerem: esta é a cidade maravilhosa, esta é a cidade mais linda do mundo. E eu acho que até hoje, eu, como acho muitos de vocês, estou trabalhando o complexo brasileiro de ter uma coisa maravilhosa e sentir que faz parte de uma sociedade subdesenvolvida. A visão do Corcovado, que eu espero que vocês estrangeiros possam conhecer, é uma visão luminosa. Mas a visão que eu estou tendo aqui agora, para mim, é mais bela do que a visão do Corcovado, porque o que eu estou vendo nesse momento é uma reunião de pessoas, a maioria latino-americanos e outros do assim chamado Primeiro Mundo, que compõem a nossa comunidade junguiana, e eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico e simbólico. Olhando uns para os outros, nós conseguimos medir o nosso tamanho, e medir a nossa qualidade, e medir a nossa força. E nós estamos aqui para isso, para termos mais consciência da nossa identidade, do nosso processo histórico e psíquico, consciente e inconsciente. E, na minha opinião, muito obrigado, nós acabamos de presenciar um momento que eu acho que ficará registrado nos anais do esforço que nós fazemos para trabalhar com a psique, porque nós acabamos de ouvir uma análise profunda e comovedora do trauma que marca o início da formação da alma latino-americana. E esta análise foi feita por um europeu, por um italiano, que é o nosso querido Luigi Zoia e presidente da nossa sociedade, que nos últimos 2 ou 3 anos se debruçou sobre material do nosso continente para procurar um exemplo ou um paradigma, como ele diz, para fazer uma análise junguiana da história, apoiado numa teoria junguiana recente, que é a teoria de Donald Cowshed sobre o trauma. E com isto, eu acho que realmente nós vemos como é o diálogo entre nós e eles 5 séculos depois. Nós estamos juntos, trocando pontos de vista. Então, ele veio nos mostrar o ponto de vista dele, eu vou tentar, na medida que eu conseguir, mostrar o meu, e no decorrer desses dias, nós teremos uma troca de pontos de vista, porque hoje nós estamos interessados em formar uma fraternidade e romper as relações de poder entre colônia e colonizado. O Dr. Zoia começou a sua análise dizendo: a América é a ocasião desconhecida. A América Latina
é a ocasião, essa expressão eu acho muito importante. A América Latina é a ocasião desconhecida e o que nós estamos fazendo aqui, nesta sala, é uma ocasião desconhecida. Porque ele diz, os outros continentes já se desenvolveram alguns, outros estão absolutamente parados, infelizmente, como a África, por exemplo, mas a América Latina é um enigma, ela excita a imaginação, ela excita as expectativas. São 5 séculos de convivência de raças e culturas, como não ocorreu em nenhuma outra parte do mundo. E aí ele vem com a pergunta que nos atinge a todos. E onde está o fruto disto? Onde está o fruto daquilo que excita a nossa imaginação? Onde está a novidade para o mundo que virá da América Latina? Esta é uma questão que nós devemos ter em mente, que nós devemos tentar, se não responder, pelo menos compreender a profundidade dessa pergunta. Quando é que o fruto vai aparecer? Por que o produto final destes 5 séculos de história não aparece? E aí ele diz, a dor da nossa origem, ela foi reprimida, mas ela não foi curada. E enquanto não se limpar as manchas do sangue velho, não vai correr sangue novo. Parece que nós estamos falando realmente linguagem de Shakespeare. Hamlet foi citado aqui como um paralelo para Montezuma. E eu acho que é exatamente esse o assunto importante para nós debatermos no primeiro dia do nosso congresso, que é um dia dedicado ao exame da sombra da América Latina. Nós estudamos na escola, nossos filhos estudam na escola uma história que não fala de dor, é uma história que não fala de trauma, é uma história que fala de fatos. Nós, brasileiros, no mês de abril, constrangidos na maioria, assistimos à celebração dos 500 anos do assim chamado descobrimento. É lógico que não ia se falar de que houve uma dor na origem, mas nós vimos o trauma reaparecer na rua. Quer dizer, o trauma não foi trabalhado na psique brasileira, então nós vemos índios sendo perseguidos pela polícia militar na rua, para mostrar que 500 anos se passaram e a sociedade branca ainda não aprendeu a se relacionar com a sociedade indígena. Então nós, como analistas junguianos, o que nós podemos dizer para a sociedade? Nós diremos, tratem do trauma, tentem compreender o que foi esse trauma. E o nosso desafio, que é a maneira como Luigi Gioia termina a sua análise, é possível elaborar esse trauma? É possível ressignificar este trauma ou fazer com que a defesa que protege o self da América Latina, mas ao mesmo tempo nos afasta do self, que essa defesa seja substituída por uma defesa normal e não por uma defesa arquetípica, luminosa ou diabólica, que todos nós ainda carregamos dentro da nossa psique. Porque nós temos que nos proteger contra aqueles que recebem ainda hoje uma projeção de superioridade, que era uma projeção divina no século XVI. Quer dizer, Montezuma, ele via em Cortés, que era um homem que em poucos dias mostrou a enorme crueldade de que ele era capaz. Montezuma via nele um deus vestido de espanhol. Ele via Quetzalcoatl, que na mitologia asteca tinha ido embora para o leste e um dia voltaria desse mesmo leste pelo mar. E quando ele vê a esquadra de Cortés, ele imagina que é um deus que está voltando. E nós ouvimos na análise de Gioia que aí é que está o mecanismo do trauma, porque os mexicanos vão se sentir abusados e traídos pelo seu próprio Deus, o que é pior do que se sentir abusado e traído pelos seus próprios pais. Quer dizer, a nossa nação, ela sofreu um abuso que talvez nenhuma outra cultura tenha sofrido, e aí é que está a dificuldade de superação. Foram os deuses que abusaram de nós e nos traíram. Mas então, o outro,
E eu creio que no decorrer, os meus colegas, Dr. Bainton e a doutora Iracy, eu acho que eles vão abordar esse assunto do outro, da alteridade e do conjunto da América Latina. O nosso grande problema sempre foi o outro. Por quê? Em primeiro lugar, nós aqui, nós não sabemos se nós somos índios ou se nós somos europeus. Porque nós somos as duas coisas. O nosso desafio, quer nós sejamos descendentes de português, de espanhol, de italiano, de alemão, que tenhamos raízes judaicas, russas, polonesas, chinesas, não importa. Nós fazemos parte do povo latino-americano. Nós temos uma tarefa de realizar uma união dentro de nós, que talvez nenhum outro povo tenha uma tarefa do mesmo tamanho. Que tarefa é esta? É juntarem dentro da nossa psique o nós e o eles, o eu e o outro, o conquistador e o conquistado, a consciência racional e a consciência mágica, a linha reta e a linha curva, o tempo linear e o tempo circular. Esta é a nossa tarefa, este é o fruto que vai aparecer da América Latina. Este é o trabalho que nós, analistas junguianos, estamos ajudando a fazer porque nós entendemos o que é o jogo das polaridades. E nós sabemos que o jogo das polaridades, que vem de uma lei da natureza, ele só se resolve com um terceiro fator, e não com a destruição de uma polaridade pela outra, que é o que tem acontecido há 500 anos. Nós temos esse conhecimento, mais do que qualquer outra linha terapêutica que a Europa criou. Quer dizer, esta é a nossa tradição de trabalho, e o nosso campo de trabalho é um continente e meio. Se vocês olharem no mapa o tamanho do território sobre o qual nós trabalhamos, nós voltamos àquela terra que Montezuma deu para Cortés em troca do tempo. Hoje nós temos essa terra toda, nossa, ela é latino-americana, mas nós temos que continuar trabalhando uma ruptura, ele usou muito a palavra cleavage, uma ruptura ou uma dissociação ou uma separação que ainda não se juntou. Quer dizer, cada um de nós traz dentro de si dois mundos que estão separados. Seja da maneira que for, seja na configuração nacional que isso adquira em cada um dos países que compõem o nosso conjunto. Portanto, nós estamos na melhor tradição junguiana de trabalhar com a alquimia da união de opostos e da união daquilo que foi separado. Eu queria fazer algumas considerações sobre a questão da sombra e desse problema, porque hoje é o dia de se discutir a sombra. No século XVI, quando foi feito o contato com o Novo Mundo, o véu da sombra foi lançado sobre o hemisfério ocidental. No meu modo de ver, a América nasceu como alguns bebês que nascem dentro do saco amniótico. Eles vêm cobertos por uma velatura, por um véu que tem que ser rompido. A América nasceu dentro deste véu, ela nasceu dentro de um casulo de sombra. De quem é esta sombra? Esta sombra pertence à Europa. No momento em que se realizam as viagens de descobrimento, os europeus, homens do Renascimento, com um enorme acúmulo de libido no núcleo do ego e da racionalidade, autoconfiantes, vitoriosos, porque expulsaram os árabes, expulsaram os judeus, reconquistaram Jerusalém, dominam o território europeu, são donos de uma tecnologia de ponta, a bússola, a pólvora, a imprensa, a caravela, a anatomia, a perspectiva na pintura,
a nova astronomia. O europeu, ele é o representante das forças maravilhosas que a consciência cria para atuar no mundo. Ele é um homem fálico, no sentido que ele quer penetrar no desconhecido. Ele está extremamente dotado de libido. E ele cruza os mares carregando consigo uma religião que lhe diz que ele é o dono da verdade, que a sua religião é a única verdadeira, que todos os povos da terra deverão ser convertidos a esta religião. Esta religião lhe permite usar a espada e matar em nome de Deus e em nome de Cristo. Portanto, este homem está plenamente autorizado a exercer toda a força do seu ego e, aqui é o ponto que importa, este homem está autorizado pelo Papa Alexandre VI a pecar. Porque o Papa disse, lá onde vocês vão, não existe pecado. O que significa para nós? Pode soltar a sua sombra. Na Europa, vocês não podem soltar a sombra, porque existe lei civil, existe lei criminal, existe o Tribunal da Inquisição, e Lutero está olhando para a nossa sombra católica. Ele está denunciando na Alemanha que nós católicos temos uma sombra muito perigosa, porque nós vendemos indulgências, nós praticamos a usura, nós praticamos os pecados capitais. Lutero, Calvino e Zwinglio, eles são os delatores da nossa sombra. Então vamos tomar cuidado, porque está vindo aí um movimento chamado Reforma, e aqui na Europa nós temos que nos comportar. E Filipe II entendeu isso muito bem quando ele inicia o movimento da Contra-Reforma, que é para fazer face a esse ataque da cisão dentro do mundo cristão. Mas onde é que essa sombra, que vai ficar funcionando que nem uma pressão dentro de uma panela, essa sombra tem que aparecer em algum lugar? Onde que ela vai aparecer? Ela vai aparecer no Novo Mundo. No Novo Mundo está liberado. Então eu vejo assim, o conquistador chega no Novo Mundo como um cachorro correndo atrás da sombra. Primeiro desembarca a sombra, depois desembarca o ego. E a ânima não desembarca, porque a ânima não veio. Vejam bem, a ânima portuguesa, ela ficou em Portugal. Ela ficou nas canções da corte de D. Diniz, ela ficou no teatro de Gil Vicente, ela ficou na poesia de Camões, ela ficou na poesia de Garcilaso de la Vega, de Góngora, de Cervantes, de quem vocês quiserem. A ânima não veio para a América, embora a América se chame ânima de Américo Vespúcio. Quer dizer, Américo Vespúcio é um homem, vamos dar o nome de sua ânima, América. Mas a ânima não veio para a América. Quem veio para a América foi, em primeiro lugar, a sombra cristã, e, em segundo lugar, o ego cristão irracional. O ego cristão irracional foi um produto maravilhoso da história do Ocidente, porque ele é um ego eficiente, criativo, vitorioso, lógico, não contraditório. Ele tem uma série de virtudes e ele criou a tecnologia, a ciência, o mundo desenvolvido do Ocidente. Esse ego criou o primeiro mundo. A sombra criou o terceiro mundo. Nós somos filhos da sombra da Europa. O que é a sombra cristã? A sombra cristã é aquela parte do cristão ou da Europa cristã que não reconhece os seus defeitos, que não reconhece a sua patologia, que não reconhece as suas defesas, que não reconhece a sua cobiça, a sua falta de ética, o seu desejo insaciável de poder e de luxúria, que não reconhece a sua hipocrisia, que não reconhece o seu sadismo. Portanto, esses aspectos do indivíduo ou da sociedade ibérica, eles existiam, mas eles não eram reconhecidos pela consciência oficial, pela consciência dominante.
O que vai acontecer, então? A sombra será projetada em cima dos habitantes da América. Portanto, os milhões de habitantes deste continente, no dizer de Darcy Ribeiro, no Brasil havia de 6 a 12 milhões de habitantes no século XVI. No dizer de Todorov, havia nas Américas como um todo 80 milhões de habitantes, que foram reduzidos em um século a 20 milhões. E ele diz que foi o maior genocídio da história. Eu não sei quantos havia. Havia milhões, desde o Alasca até a Patagônia. Habitantes que estavam nas Américas há 30 mil anos, há 40 mil anos, criando cultura, criando religião, criando mitologia, criando línguas, criando alma, como diz James Hillman, soul making. Quer dizer, o processo de soul making na nossa América, ele tem no mínimo 30 mil anos. Os arquétipos foram criados na América. Nós, ainda com a cabeça um pouco colonizada, nós vamos estudar Jung e nós vamos achar que o arquétipo paterno se fez, talvez, na Babilônia, ou no Oriente Médio, ou no Egito, que o arquétipo materno deve vir da África, que o arquétipo do herói deve vir da Grécia. Esses arquétipos foram estruturados nas Américas através das experiências que os homens e as mulheres estavam tendo aqui, e repetindo essas experiências, e transformando-as em imagens míticas, e transformando-as em consciência adquirida. Portanto, tudo aquilo que nós estudamos, né, as origens da consciência, segundo Neumann, a consciência despertou na América. O sentimento despertou na América, a alma foi feita na América. Agora, no século XVI, estes senhores do Renascimento, Cortés era um renascentista, estes senhores que entendiam de arte, que entendiam de teologia, que falavam latim, que entendiam de retórica e de esgrima, eles chegam e dizem que esses povos não tinham alma, e que eles estavam a meio caminho entre os seres humanos e os animais, e que era preciso batizar esta gente para que ela se salvasse da perdição, porque eles não conheciam a verdade de Deus. E aí começa um processo de se descarregar um caminhão de projeções, uma após a outra, em cima dos latino-americanos. Vamos lá. Os latino-americanos não têm alma, não têm ética, não respeitam autoridade nenhuma. Eles são, é tudo aquilo que a sombra do cristão é, projetado em cima do outro. Eles não têm lei moral, eles têm uma sexualidade promíscua, eles não gostam de trabalhar. As mulheres, aí é Eva direto, vocês veem direto a imagem de Eva que vem desde a Idade Média na Europa. As mulheres são perigosas e pecaminosas, elas levam o conquistador à perdição. Então, o que o conquistador faz com as mulheres? Ele estupra, porque ela é perigosa. Ela é Lilith, na verdade, ela não é Eva. E, em suma, qual é a projeção mor? Este povo todo é filho do demônio. Os latino-americanos, eles foram feitos pelo demônio, eles não foram feitos por Deus. Quando se chegou aí está o nascedouro da alma latino-americana. Por isso eu usei essa expressão. É deste jeito que se criam as bases para a formação do novo povo, do povo novo, né, que resulta da mistura de europeus e de povos nativos nas Américas. E é esta a base para que surja um processo anímico, ou seja, através de uma projeção letal, de uma projeção demoníaca da sombra do cristianismo em cima de nossos ancestrais. Qual é, portanto, o drama da nossa origem? E aqui é um drama shakespeariano, de novo. O drama da nossa origem é que nós somos obrigados a unir
duas coisas que foram separadas há 500 anos, e é muito difícil fazer essa união. Porque, de um lado, vem a consciência, lógica e racional. E, de outro lado, havia um outro estilo de consciência. Como o Dr. Zoya falou, era uma consciência que funcionava na eternidade, in illo tempore. É uma consciência mágica, onde tudo é cíclico, onde tudo já aconteceu e vai acontecer de novo. É uma consciência que 200 anos antes da chegada dos espanhóis, tem visões da chegada dos espanhóis. Então, como é que é o ego nesse sistema de consciência? É completamente diferente do ego de um português ou do ego de um espanhol ou de um italiano do Renascimento. Quer dizer, certamente havia ego, mas não é isso que nós chamamos de ego hoje. Era uma outra constelação psicológica. Pois bem, qual é o drama? O drama é que esta outra, esta que está do lado de cá, ela foi destruída. Criou-se uma nova sociedade, não juntando duas partes, mas fazendo com que uma parte domine a outra e se destruindo a outra. Então, algo que era valiosíssimo foi destruído no momento da fundação do nosso continente. E onde é que nós vamos buscar isso hoje? Como ele lembrou, nós vamos buscar isso hoje no registro interno, nos documentos históricos internos, que são a memória do trauma, a memória da dor. Nós temos que entender o registro do silêncio. Como é que o silêncio virou palavra ou virou imagem? Porque todos nós carregamos uma história terrível e nós não temos nem palavras nem imagens para contar essa história. Mas se nós não pudermos contar essa história, como que nós vamos unir essas duas partes? Que é o nosso problema. Então, este é o drama do nascedouro da nossa alma pós-colombiana, não pré, pós-colombiana, que é uma alma híbrida. E nós temos um outro aspecto, que eu creio que a minha colega Iraci vai abordar na sequência, que é a questão parental, a questão do pai e da mãe. O pai da América Latina é um homem branco. A mãe da América Latina é uma índia. Não o contrário, não uma mãe branca e um pai índio. O pai índio virou escravo. O homem índio, ele virou escravo. A mulher branca ficou na Península Ibérica. Então, o casal arquetípico é um pai europeu e uma mãe índia. O pai é patogênico e a mãe é silenciada e negada. Qual é o drama do filho ou da filha? Ele não pode se identificar nem com o pai nem com a mãe. Se o filho se identificar com o pai e for levado para Córdoba, Sevilha, Granada, Lisboa ou Porto, este híbrido peruano, mexicano, brasileiro, venezuelano, seja lá o que for, este híbrido, ele será um criolho, um bastardo, um apátrida, um pária. Quer dizer, o primeiro latino-americano, ele é um pária na terra do seu pai, porque não há lugar para ele na sociedade ibérica. A sociedade da Renascença não criou nenhum lugar para os bastardos da América Latina. E na terra da mãe, esse bastardo também não tem lugar, porque depois que uma mulher dormia com um branco, ela perdia os laços de pertencimento à sua tribo de origem. Ela era vista como uma traidora, e a primeira das traidoras é Marina La Malinche, no México. Quer dizer, além de tudo, as mulheres da América Latina, que os europeus viram como Lilith, serão vistas como traidoras pelas suas próprias famílias. E esse é um assunto que nós ainda não estudamos. O que se passou na psique das mulheres da América Latina? Porque eu não creio que todas elas foram estupradas. Algumas foram, mas algumas foram reproduzir com o branco,
porque o instinto de mulher deve ter dito para elas: é só assim que nós vamos sobreviver. Novos tempos chegaram e agora é preciso procriar com este pai. E elas procriaram com este pai. Só que a história e a cultura e a psicologia do século XVI impediram que essas mulheres exercessem a maternidade. Por quê? Elas podiam alimentar o filho, mas elas não podiam transmitir identidade para o filho. Elas não podiam transmitir língua, não podiam transmitir religião, não podiam transmitir mitologia e não podiam transmitir valores. De modo que a mãe latino-americana se vê reduzida a uma teta. Ela se vê reduzida a uma panela de fazer comida. Ela não é a mãe que transmite alma ou transmite senso de identidade. Ora, quem são os nossos ancestrais que têm este pai e têm esta mãe? Eles são um conjunto de ninguéms. Como disse Otávio Paz, nas Américas ocorreu um processo que ele chamou de ningunear, que é transformar alguém em ninguém. Ou como disse Darcy Ribeiro, o Brasil se formou como um grupo de Zé Ninguéms, sem passado, sem presente e sem futuro, sem saber de onde vinha e, portanto, sem saber para onde queria ir. Otávio Paz fala labirinto da solidão. Garcia Marques fala 100 anos de solidão. Solidão, labirinto, ninguém, petrificação, como Luiz de Zóia falou. O trauma da nossa origem, ele nos fez dormir por 500 anos. Ele fez com que nós perdêssemos a vontade de viver. Ele fez com que nós não fôssemos capazes de mostrar a nossa melhor qualidade, a nossa mais profunda força. E faz, como numa maldição, com que continuemos a repetir as condições que criaram o trauma, nos dissociando do self para proteger o self. O que é a repetição do trauma? É o que eu penso, Luigi. A repetição do trauma é o subdesenvolvimento. Essa é a nossa maldição de 500 anos. Ou seja, nós tivemos que nascer num berço de sombra. Nós não temos certidão de nascimento, não temos padrinhos e não temos quem nos conte a nossa verdadeira história. E inconscientemente nós estamos repetindo o que aconteceu na nossa origem, porque nós mesmos fazemos com que a América Latina continue sendo um país do terceiro mundo e um país subdesenvolvido. Por quê? Porque nós nos autossabotamos. Nós nos autolimitamos. Nós mesmos castramos a nossa força e ainda ficamos olhando para o europeu como se ele fosse um espelho que vai nos dizer quem nós somos. Ou vai funcionar como um modelo para nós? Portanto, nós continuamos a viver o mesmo drama que se estruturou de maneira diferente nos vários países que compõem a nossa família latino-americana. O México e a Guatemala possuíam uma cultura sofisticadíssima. Em alguns pontos ela é comparável à cultura europeia, ou à cultura egípcia no seu apogeu, ou à cultura grega, porque ela tinha documentos escritos, ela tinha conhecimento sistematizado, ela tinha cultura material poderosa, ela tinha tecnologia, tinha exército. Então, o Império Azteca, ou Império Maia, ou Império Inca, eles eram impressionantes, eles eram portentosos. Nesses países, o trauma, ele é visível. Quer dizer, quem for para o México ou quem for para Cusco e vir construções barrocas espanholas em cima de fundações incas,
Com a mesma pedra com que os incas construíram um templo, os espanhóis construíram uma fortaleza, entende o que foi o trauma, ele é visível. Em Cusco ele é visível, na Cidade do México ele é visível, na Guatemala ele é visível, mas ele não é visível na América Latina inteira. Na Argentina, no Uruguai e no Chile, as populações indígenas desapareceram por completo. O que sobrou no noroeste da Argentina, por exemplo, em Jujuy, você vê descendentes de índios que não abrem a boca, eles estão em absoluto silêncio, como se ainda sentindo o impacto daquilo que aconteceu no passado. Ontem nós ouvimos um lindíssimo mito venezuelano sobre a descida dos índios das árvores para o chão, a descoberta da terra firme, e imediatamente a projeção de Veneza em cima do território indígena. Quer dizer, Veneza é uma maravilha, mas a projeção não é uma maravilha. Pequena Veneza, Venezuela, mas, de novo, quer dizer, nós só podemos ser entendidos através da Itália renascentista? E no Brasil? No Brasil você não vê o trauma. Não havia monumentos para destruir no Brasil. Não havia construções de pedra. As construções eram de palha. Não havia nada de resistente. Então, aquilo que aconteceu e que foi destruído não ficou registrado em nenhum documento, não ficou registrado em nenhuma imagem. Ficou registrado na memória do silêncio. Por isso que nós temos que ler a obra de Eduardo Galeano, o grande pensador uruguaio, que escreveu uma obra chamada Memória do Fogo. Nós temos que usar expressões desse tipo. Qual é a memória do fogo? Como é que nós vamos nos lembrar do que aconteceu aqui? E para terminar, nós ouvimos ontem, na emocionante palestra do nosso colega Mário Sais de Montevidéu, um poeta querendo sair do peito de um médico. E eu acho que o Mário, através da sua emoção, ligou a emoção de todos nós para esse congresso, e ele levou a reflexão dele para um campo muito positivo. É muito diferente do que eu estou fazendo aqui. Eu estou mostrando a ferida, e o Mário estava dizendo, tem criatividade, tem poesia, apoiemo-nos na alma dos nossos grandes poetas, e isso nos ajudará a crescer, isso nos ajudará a viver. Sem dúvida que isso é verdade. Nós temos que conhecer os grandes momentos de criação da alma da América Latina, não só na poesia, e na pintura e na escultura, mas na música, especialmente, que é uma das grandes forças que nós temos, e na dança, e no esporte também. Isso tudo é verdade, e é evidente que eu concordo com isso. Mas nós temos que pensar não só no apogeu do artista, mas nós temos que pensar no homem do povo. Como que o homem do povo pode sentir força dentro de si, se no nosso país existem 35 milhões de pessoas vivendo em estado de miséria? Se o nosso continente está cheio de violência, que é uma herança do colonialismo. A violência, nós ouvimos o Luigi Zoya falar, ela é a marca de batismo nossa, é a violência. A violência acontece na cidade do Rio de Janeiro todos os dias. Nós estamos, infelizmente, numa cidade violenta. Nós não podemos sair todo mundo na rua para ir passear e no Corcovado cantando, porque nós estaremos correndo risco de vida, infelizmente. Então, uma coisa é a cultura elevada, outra coisa é a rua, outra coisa é a população de baixa renda. Como vocês sabem, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. 5% da população detém 90% da riqueza do Brasil. Quer dizer, a distância entre os ricos e os pobres é tão grande nesse país. Como é que essa população que sobrevive, como que ela vai poder achar força na alma ou na criatividade? Para mim, esse é o problema que me aflige.
Eu acho, então, que nós precisamos de um sonho, ou de um mito. E, infelizmente, as ditaduras militares fizeram com que os latino-americanos tivessem medo de sonhar. Porque nós sonhamos muito nos anos 60, mas os militares fizeram com que toda uma geração pagasse com a vida pelo sonho de uma sociedade mais justa. Podia ser um sonho adolescente, mas era um lindo sonho de que nós construiríamos o homem novo, que talvez seria esse fruto das Américas. E isso não aconteceu. O que aconteceu foi ditadura e repressão militar. Mas o tempo passou, a água passou por debaixo da ponte, e eu creio que nós estamos de novo começando a construir sonhos e construir utopias. E, para finalizar, eu queria contribuir para o nosso sonho dizendo o seguinte: tenhamos a coragem de ter um sonho alquímico em que nós, enquanto indivíduos ou membros de um enorme continente, juntamos partes opostas e extraímos a quintessência. A quintessência da América Latina constitui-se de novos sentimentos neste mundo globalizado, novas formas de pensar, novos símbolos. Eros associado a logos e uma enorme intensidade, como nós ouvimos Borges falar ontem, uma enorme intensidade de alma que só pode ocorrer em povos que tiveram o trauma que nós tivemos. Muito obrigado.